Boa tarde a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui à nossa live dos animais, assistência espiritual aos animais. Então vamos começar dando alguns avisos da nossa casa, Grupo Socorrista Seara da Paz. Primeiramente eu gostaria de falar sobre a nossa pizza, que vai ser realizada no dia 23 de outubro. Vai ser, não digo delivery, mas vai ser feita com retirada no mesmo local do ano passado, não lembro se teve. Sim, mesmo local do ano passado, e é só vocês acessarem as páginas do Facebook, que lá estarão todas as coordenadas para a compra dos convites. Várias maneiras de comprar. Não deixe de comprar, que essa pizza, além de ser deliciosa, é feita com muito amor, muito carinho, por um grupo voluntário que sempre realiza esse trabalho maravilhoso. Bom, então vamos também falar dos trabalhos, né, da nossa casa. Às segundas-feiras nós temos o estudo com a Marina, Aprendizes do Evangelho, primeiro ano, às 20 horas, que é acessado através de um link. Vocês também podem ver através do Facebook, das páginas, né? Temos também nas quartas-feiras o PA, que é um passe que vem diretamente do alto. Ele é realizado também através de um link, às 14 e às 20 horas. E temos também o curso, que já está mais da metade do ano, né? Os cursos, o ano que vem vamos iniciar novos cursos da doutrina. Nas quintas-feiras nós temos o estudo, o Evangelho no Lar, que é um trabalho maravilhoso para proteção no nosso lar, para que nós possamos nos integrar e nos ligar mais ainda ao plano espiritual. E aos sábados, a live dos nossos animais. Então, eu vou começar falando sobre como vocês devem proceder durante a live. Primeiramente, vocês encham uma garrafinha de água, retirem a tampa. Essa água, durante as vibrações e o passe, vai ser fluidificada pelo plano espiritual e pela corrente de São Francisco de Assis. Aí vocês deixam a água aqui destampadinha do lado, e vocês colocam no potinho, né, na tigelinha que os cachorrinhos ou os gatos ou seus pets irão beber. Colocam sempre, todos os dias, um pouquinho da água, quando vocês trocarem a água. Se a água acabar, não tem problema, é só completar. Se ela ficar um pouquinho, vocês podem completar, que vai continuar fluidificada. Esse tratamento, ele não dispensa o tratamento veterinário, não é? Nós fazemos esse tratamento espiritual, mas sempre a gente recomenda que leve o seu pet ao veterinário. Vocês podem colocar o nome dos animais no nosso chat, no Facebook, principalmente no caso dos animaizinhos com problemas, né, com dificuldades, para que a gente mentalize os nomes na caixinha de vibrações. Lembrando, já falei que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, veterinário. Vocês podem colocar o nome do tutor, o nome do animal, no endereço e bairro, não precisa colocar o número. O endereço é apenas uma direção. E coloque os problemas de saúde que eles estão passando, ok? Então vamos começar a nossa ligação com o plano maior, fechando os nossos olhos, serenando bem o nosso campo mental, nos sentindo confortáveis, imaginando aquilo que mais gostamos, uma praia, uma montanha, um jardim florido a nos rodear. E vamos nos ligando aos nossos mentores individuais,
esses nossos amigos incansáveis que tanto nos auxiliam, nos intuem, nos orientam. E com eles, já vamos saudando a cúpula espiritual da Seara da Paz, José de Arimateia, mentor da nossa Seara, e Dona Norma, fundadora material da nossa casa. Vamos nos ligando às equipes de higienização e limpeza, pedindo que faça uma limpeza completa em nossas casas, na nossa seara, retirando todas as negatividades, deixando tudo bem limpo e luzidio, para que a espiritualidade maior possa iluminar todos esses ambientes. E assim vamos imaginando uma cúpula magnética rosa dourada que vai envolvendo as nossas casas, a nossa seara, desde o telhado até os alicerces embaixo, que vai nos, através dessa cúpula, vamos colocando o triângulo dourado, símbolo da Seara da Paz na espiritualidade, que com seu vértice voltado para o alto vai nos ligando ainda mais às esferas superiores. Vamos saudando aos médicos, socorristas, enfermeiros, samaritanos do espaço, as equipes de Pasteur, André Luiz, as equipes de São Francisco de Assis e todos os irmãos franciscanos que tanto auxiliam os nossos animais. Vamos saudando as equipes do Evangelho, a Ricardo, venerável de todas as fraternidades, e vamos até Ismael, protetor do nosso Brasil, pedindo licença para entrarmos espiritualmente em seus salões dourados, a fim de aurirmos de toda esta paz e nos revigorarmos com a sua luz dourada. De Ismael vamos até Maria, nossa doce e meiga mãezinha de Jesus, pedindo a ela que nos cubra com o seu manto de mansuetude, paz, amor e perdão. De Maria vamos até Jesus, nosso Mestre, agradecendo por todos os ensinamentos que nos deixou através do seu Evangelho. E vamos colocando aos pés deste Mestre amado todas as nossas tristezas, mágoas, dúvidas, inseguranças, pedindo a Ele que possa reverter tudo isso em fé, amor, paz, serenidade e paciência. De Jesus, vamos até o Pai, Deus, nosso Pai misericordioso, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos e por mais essa oportunidade de encarnação. E assim, vamos abrindo os nossos trabalhos com a oração de São Francisco de Assis. Amar e ser amado.
Se é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E depois desta oração tão linda de São Francisco de Assis, que nos deveria guiar todos os nossos passos, nós iremos dar início ao Evangelho de hoje, que é do livro de Marcel Benedetti. Qual a sua dúvida para a espiritualidade dos animais? E nós estamos no capítulo da reencarnação ainda, né? E o texto que foi escolhido foi o de número 94, onde uma ouvinte da Rádio Boa Nova, quando ele fazia este programa, ele já está desencarnado, né? A ouvinte diz: fale um pouco sobre o tempo necessário para o animal reencarnar após ter desencarnado. E a resposta de Marcel Benedetti é a seguinte: ao desencarnarmos, ou quando desencarna um animal, alguns ajustes são necessários ao nosso espírito e ao nosso corpo espiritual, antes de retornarmos ao mundo físico. O nosso corpo espiritual, nós espíritas, sabemos que se chama perispírito, né? Então, na verdade, nós possuímos o corpo físico, o corpo espiritual e o nosso espírito. Quando desencarnamos de forma violenta, por exemplo, podem ocorrer lesões em nossos corpos espirituais que precisam ser reparadas antes do retorno. Os animais considerados inferiores passam por tratamentos preparatórios, padronizados, rápidos e, portanto, o retorno também é rápido. Animais superiores passam por tratamentos quase individualizados e mais demorados. O tempo varia de espécie para espécie animal em função do seu grau de evolução e das condições que são variáveis. Mas sempre este período é relativamente curto se comparado ao tempo que decorre para uma reencarnação humana, que nós sabemos que é mais demorada, não é isso? Minutos, horas, dias, meses e anos. Isso, como dissemos, ficará dentro de uma variante na dependência da necessidade evolutiva. Para se ter uma ideia, a preparação de um cão está mais ou menos em torno de 2 a 3 dias. Alguns animais domésticos podem permanecer no plano espiritual por mais tempo ou por tempo indeterminado se estiverem sob a tutela e responsabilidade de algum espírito amigo que queira cuidar dele antes de ser enviado para o mundo físico na forma de um embrião. Isso é super interessante, que irá se adaptar ao útero materno e se desenvolverá durante o período da gestação, que no caso dos cães é mais ou menos cerca de 60 dias. O tempo que os animais permanecem no plano espiritual, chamado de erraticidade, é curto, pois não dispõem de muito tempo para avançarem na evolução espiritual. Eles não podem se dar ao luxo de desperdícios de tempo, e quanto mais rápido retornarem ao físico, mais experiências adquirem para evoluir. Agora eu vou explicar um pouquinho esse trecho, né? Umas pesquisas que eu fiz.
Então, falando do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, né? O nosso corpo espiritual é o nosso perispírito, como eu já havia falado, que ao desencarnarmos leva todas as impressões registradas nas encarnações que nós já tivemos. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se, depois da morte, em estado de erraticidade como a do homem. É a questão 600 do Livro dos Espíritos. E na resposta temos a explicação que ela fica numa espécie de erraticidade, pois que não se acha mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e realiza por sua livre vontade. Esta faculdade os animais não dispõem. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe esta tarefa e utilizado quase imediatamente. Como vemos, os animais ficam sob a guarda e assistência de elevadas entidades espirituais que cuidam deles com carinho e atenção, pois na casa de Deus existe lugar para todos. Eles são acolhidos em locais apropriados às suas necessidades de crescimento e evolução, ou então prestam elevados serviços de cooperação e auxílio, como constatamos nas obras de André Luiz. Seus relatos mostram que muitos animais prosseguem, assim, a serviço de atividades espirituais, especialmente nas regiões umbralinas dolorosas. No plano espiritual, conforme explica Kardec, o tempo de permanência dos animais, como eu já falei, não é tão longo. Em função de afinidades, sua energia vital pode ser prontamente encaminhada para um novo processo de encarnação e, conforme a lei do progresso, ela vai evoluindo progressivamente a cada jornada. Vamos ao exemplo do cão. Quando ele morre fisicamente, isto é, desencarna, seu espírito é recebido por espíritos humanos, como Marcel Benedetti já havia falado, incumbidos de cuidá-los no mundo espiritual. Ele é curado de suas enfermidades muito mais rápido que os humanos e logo reencarna para animar novos seres. Alguns animais, como os gatos, cães, aves e cavalos, por suas características, servem ao homem também no mundo espiritual. Os espíritos dos animais no mundo espiritual, como Marcel Benedetti explicou, ficam sob os cuidados dos espíritos dos humanos. Depois da morte do animal, seu princípio inteligente é utilizado para animar novos seres. Os cães são auxiliares preciosos nas regiões escuras do umbral, que é uma região de sombras entre a dimensão material e espiritual. Os animais só ficam lá quando eles podem ser aproveitados em algumas tarefas úteis que desenvolvem neles habilidades. Por exemplo, um cachorro não tem karma. Quando desencarna, não vai para o umbral espiar provas, mas é encaminhado para a reencarnação para voltar para novas experiências. Só que no mundo dos espíritos existem algumas equipes socorristas que socorrem entidades em alguns locais bastante difíceis no mundo espiritual e que se valem de animais em serviço. Ou seja, eles não estão ali espiando, eles estão ali trabalhando. Então, nessa experiência, no nível de intelectualidade do animal, que ele não consegue entender muita coisa, ele age muito mais por instinto do que qualquer outro sentimento.
Quando os animais estão passando por esse tipo de experiência, eles estão aprendendo. E esse crescimento intelectual acaba sendo de valia para o espírito do animal. Então, nesse sentido, justifica que ele permaneça no mundo espiritual, mas não por algo que fez de errado, não por sofrimento. Então, se esses animais se reencarnam, eles evoluem como nós, humanos? Os animais evoluem não exatamente como nós. Eles evoluem por causa de forças alheias à sua vontade. Eles ainda não têm livre-arbítrio como nós, por isso o seu aprendizado depende de forças externas, muitas de nós, humanos, à sua vontade. Animais aprendem com suas experiências, evoluem dentre as espécies até se aproximarem do homem. E o que é importante eu falar também é que, por exemplo, muita gente pergunta se um cão pode voltar como um gato, pode voltar como uma ave, enfim. Não. Um cão, ele voltará sempre como um cão, até que ele desenvolva a evolução da sua espécie para então poder reencarnar em outra espécie. E é pelo contato com o ser humano que os animais irão fazer sua evolução para se humanizar. Por isso eles sentem dor e sentimentos. Essa é a razão espiritual, porque deve-se combater tenazmente a crueldade com os animais. Eles têm consciência e sofrem. Não resta dúvida de que as estruturas nervosas ativadas no cérebro de um bicho assemelham-se às de um humano. Isto vale para os sentimentos de prazer, medo, dor e outros. A gente sabe, contudo, que todos os seres têm que passar por esse sofrimento, e à medida que o espírito dos animais aumenta sua consciência pela dor, também terão condições de desenvolver sentimentos relacionados ao amor ao próximo, permitindo que entre em outra faixa evolutiva dos humanos. Algumas dessas... Vamos só uma coisinha que eu ia falar antes. Um detalhe. Como os animais se reencarnam com certa rapidez, é possível que eles retornem para a mesma família, como já foi dito em outras lives, Principalmente os cães e gatos e outros animais domésticos, eles aprendem conosco que somos seus irmãos e professores. Como os animais evoluem, um dia eles se tornarão humanos, segundo suas almas seguem uma lei progressiva como as almas humanas. Como a gente fala sempre, eles passarão um dia do reino animal para o reino humano. Eles se aproximam do homem através do contato com este. Esses irmãos menores aspiram ser homens e mulheres, inteligentes e livres, como salienta nosso irmão veterinário Ricardo Capuano. E isso aumenta muito a nossa responsabilidade, porque a angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais lhes altera o equilíbrio espiritual. A responsabilidade maior pela maldade que lhe causamos cairá sobre aqueles que não souberam guiar os animais no caminho do amor de Deus. Algumas dessas informações foram tiradas do texto de Átila Nunes, publicado em maio desse ano no jornal O Dia, e também de uma entrevista dada por Jorge Elahat, do programa de uma rádio ligado à Federação Espírita de Rondônia. Concluindo, podemos compreender que, assim como o ser humano se esforça para evoluir, para se aproximar de Jesus, os animais também buscam sua evolução, procurando estar próximos daqueles que lhes são caros.
O princípio vital que os anima experimenta a vida e absorve as emoções que vão lhe trazendo assim o amadurecimento na sua jornada evolutiva. Bem, meus irmãos, então agora vamos novamente fechando os nossos olhos, serenando novamente a nossa mente e vamos nos ligando à espiritualidade maior, às correntes médicas, às correntes de São Francisco de Assis, e vamos imaginar uma luz bem brilhante que vai saindo do nosso coração e se juntando com toda a espiritualidade maior para que seja levada a todo o nosso planeta. Vamos envolvendo com esta luz todos aqueles que se encontram em sofrimento, todos os seres humanos que se encontram acometidos por doenças, sofrimentos, por esta pandemia, que as equipes médicas do espaço possam intuir os médicos da Terra para que façam o melhor por esses irmãos. E agora vamos pedindo à espiritualidade maior, às correntes franciscanas, que fluidifiquem a água dos nossos animaizinhos, para que eles possam receber os fluidos necessários para a sua saúde física, sua saúde mental, espiritual. E vamos fazendo agora as nossas vibrações a todos os animais deste planeta. Vamos vibrando por todos os animais que se encontram em lares, por aqueles que são maltratados muitas vezes pelos seus donos. Vamos pedindo à corrente de São Francisco de Assis que coloquem muita luz naqueles animais abandonados nas ruas, doentes, velhinhos, com sede, com frio, com medo. Vamos vibrando por todas as ONGs que resgatam os animaizinhos, para que eles sejam encaminhados para lares que os tratem com todo o respeito e todo o carinho. Vamos vibrando muita luz àqueles animais que estão sujeitos a trabalhos forçados, expostos aos circos, aos zoológicos, a todos os animais selvagens que sofrem pelo desmatamento, aqueles animaizinhos de rios, de mares, que sofrem e são atingidos pelo lixo jogado ao descaso, aos animais que, com a desculpa da alimentação para a nossa sobrevivência humana, sofrem todo tipo de desajustes, visando apenas a ambição que visa o lucro. Vamos fazendo uma vibração especial para todos os animais que se encontram enfermos, idosos, com grandes dificuldades causadas pelo seu corpinho material cansado. Vamos mentalizar a nossa caixinha de vibrações, colocando mentalmente
todos os nomes dos animais que estão no nosso chat para receberem o bálsamo que tranquiliza os nossos pets, solicitando, se possível, uma visita de nossos irmãos franciscanos em seus lares. Vamos vibrando pela nossa fauna, flora, pela nossa natureza e vamos neste momento envolvendo com muita luz todos nós, todos os nossos familiares, todos aqueles que convivem conosco, mentalizando esta luz, entrando pela porta principal das nossas casas, da nossa seara, iluminando a tudo e a todos que ali se encontram. E assim, vamos encerrando a nossa assistência espiritual aos animais, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria nossa Mãe, por tanto amor que desvelam por nós, por tudo aquilo que recebemos do mais alto, que suprem as nossas necessidades e sabemos que merecemos na medida que necessitamos e conforme necessitamos. Vamos agradecendo a Ismael, pedindo muita proteção ao nosso Brasil, principalmente neste momento tão difícil que o nosso planeta atravessa e que o nosso país está envolvido com tanta violência, com tantos sofrimentos. Que a luz deste anjo envolva todos os habitantes, tanto do nosso planeta como do nosso Brasil. Vamos agradecendo a Ricardo, a todas as fraternidades, agradecendo as equipes do Evangelho, as equipes de São Francisco de Assis, aos irmãos franciscanos, por toda esta luz com que envolvem os nossos animais. Agradecendo aos médicos, socorristas, enfermeiros do espaço, pedindo a eles que fluidifiquem a aguinha que nós também iremos tomar. Vamos agradecendo as equipes da higienização e limpeza, a Dona Norma, José de Arimateia, toda a cúpula espiritual da Seara da Paz e aos nossos mentores individuais. Obrigada a todos, meus irmãos, que a luz do Cristo possa permanecer conosco durante este fim de semana e toda semana que vai vir. E que nós possamos nos encontrar novamente no próximo sábado. Boa tarde.